Olá! Vamos falar sobre técnica legislativa 3. Sabe aquele tópico que é o calcanhar de Aquiles de muita gente no concurso da Alero e que, para piorar, é um dos favoritos da banca FGV? Pois é. Nesta nossa análise, a gente vai muito além de só entender a matéria. O nosso objetivo aqui é aprender a pensar como a banca para, assim, conseguir antecipar as armadilhas dela. E para essa missão, a nossa base é mais do que sólida. Todo esse conteúdo foi cuidadosamente extraído do caderno de estudos do professor Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto Alero Turbo. A referência específica para quem quiser conferir é o caderno SEP ANA ADM 30. E por que essa fonte? Simples, porque ela foi desenhada especificamente para decodificar o jeito da FGV de cobrar os assuntos. É a nossa inteligência de campo. O nosso plano de ataque está muito bem traçado. São 5 etapas. A gente começa com o mapa da aprovação, depois pega as ferramentas do legislador, faz um treinamento rápido de combate, na sequência a gente analisa um simulado da FGV e, por fim, fecha tudo com uma revisão estratégica final. Então, vamos lá! Começando então com o nosso mapa da aprovação. Porque, antes de aprender as táticas, a gente precisa entender o terreno. Aqui, a gente vai mapear por que a técnica legislativa é tão importante no edital da Alero e, claro, qual o objetivo estratégico para não cair nas armadilhas. E o objetivo é bem direto, não é só sobre aprender as regras. A meta aqui é transformar esse conhecimento numa verdadeira ferramenta para identificar e, mais importante, desarmar aquelas pegadinhas que a FGV adora espalhar pela prova. É sobre aprender a pensar como eles, para vencer no próprio jogo deles. Agora sim, vamos equipar o nosso arsenal com as ferramentas do legislador. É aqui que a gente vai detalhar aqueles conceitos-chave, sabe? A doutrina essencial que o professor Lessa aponta como a base para a gente construir um raciocínio que seja a prova de erros na hora H. Pensem na Lei Complementar 95 de 98 como um manual de cirurgia para as leis. A regra de ouro, a número 1, é jamais renumere um artigo. O número dele é como um CPF, é único e permanente. Para adicionar um novo dispositivo no meio da lei, se usam letras, como no famoso artigo 15A. E se um artigo for revogado? Ele não some, o lugar dele fica lá, vago, com a marcação revogado. A revogação, aliás, precisa ser explícita. Nada daquela cláusula genérica, revogam-se as disposições em contrário. E por último, se o texto de um artigo muda, é obrigatório indicar redação dada pela lei tal. Parece simples, mas cada um desses passos é crucial e pode ser uma questão de prova. Certo? Agora vamos a um conceito que gera muita confusão. Consolidação. O que é isso? Imagina uma grande arrumação de casa. Você tem várias leis espalhadas sobre o mesmo assunto e a consolidação simplesmente reúne tudo num documento só, para facilitar a vida. É uma faxina legislativa. Não muda nada no conteúdo, a palavra-chave aqui que tem que ficar na cabeça é organizar. Agora, a codificação, isso aqui é outra história. Não é arrumar a casa, é demolir a casa antiga e construir uma novinha em folha no lugar. Um código cria um sistema jurídico totalmente novo. Ele inova e ele substitui tudo o que veio antes sobre aquele tema. Aqui a palavra-chave é inovar. E aqui está o grande confronto, o ponto exato onde a FGV adora criar confusão. Olha bem a diferença. De um lado, a gente tem uma organização de arquivos, do outro, a criação de uma planta totalmente nova. A lógica é essa: consolidação organiza, codificação inova. Consolidação tem poder zero para mudar o mérito. Codificação tem poder total. A CLT é um exemplo de organização. O Código Civil de 2002 é o exemplo máximo de inovação. Entender essa diferença de verdade é garantir um ponto na prova. Tá, e se a lei for publicada com algum erro? Aí a gente tem duas ferramentas. Se a lei ainda não está valendo, ou seja, está na vacatio legis, acontece uma republicação. E aí o prazo para ela entrar em vigor recomeça para aquela parte que foi corrigida. Agora, se a lei já está em vigor e o erro é algo simples, tipo um erro de digitação, uma simples retificação no Diário Oficial já resolve o problema. Muito bem, agora vamos acelerar o ritmo. Essa parte é um treinamento rápido para a gente afiar os reflexos. Vão ser perguntas e respostas diretas para fixar os conceitos mais importantes. Ritmo acelerado e atenção máxima, hein? Primeira pergunta, bem direta ao ponto. Um artigo foi revogado. É possível renumerar os artigos seguintes para ocupar aquele espaço vago? A resposta é não. Nunca. Jamais. Aquele número é intocável. Ele se aposenta. Ele vira um marco histórico dentro da lei, indicando que ali, um dia, existia uma norma. Próxima, a pergunta que a FGV mais ama.
A diferença fundamental entre código e consolidação. Qual é? E aqui vai a resposta que garante pontos preciosos. Código inova, cria um sistema do zero. Consolidação só organiza o que já existe, sem tocar no mérito. Guardem isso. Inovar versus organizar. Simples assim. Agora sobre um conceito clássico, repristinação. Pensa comigo, se a lei B, que revogou a lei A, for ela mesma revogada por uma nova lei C, a lei A primeira, volta a valer automaticamente? A resposta é um sonoro não. No direito brasileiro, a lei-avó não ressuscita só porque a lei-mãe morreu. Para que a lei A volte a valer, a lei C precisa dizer isso com todas as letras, expressamente. É a chamada vedação à repristinação tácita. Excelente! Reflexos afiados. Agora vamos para o campo de batalha real. A gente vai analisar uma questão no puro estilo FGV para entender não só a resposta certa, mas a malícia que existe por trás das alternativas erradas. Olha a questão aí na tela. A distinção fundamental entre a elaboração de um código e de uma consolidação é que vamos analisar as opções com calma. Seria a A, a B, a C, a D ou a E? Vamos desconstruir essa questão. A alternativa A inverte tudo, é a pegadinha mais óbvia da FGV. A C diz que o código não revoga, o que é o exato oposto do que ele faz. A D erra o instrumento normativo, fala em decreto, testando o conhecimento de processo legislativo. E a E, bom, se não tivesse diferença, a gente nem estaria discutindo isso, né? São todos distratores clássicos para testar a atenção aos detalhes. E tudo isso nos leva, sem sombra de dúvida, à resposta correta, a alternativa B. Ela descreve com perfeição o que a gente viu. O código inova e cria, a consolidação reúne e organiza. Isso mostra de forma brilhante a lógica que a gente precisa levar para a prova. Chegamos na nossa etapa final, a revisão estratégica. Vamos pensar nisso como o resumo da inteligência que a gente coletou. São aqueles pontos que precisam estar absolutamente cristalinos no dia da prova. E aqui está o nosso mapa mental final, o resumo de ouro do fichamento do professor Lessa. Alteração, modifica, mas sem renumerar. Consolidação, organiza, com poder zero de inovação. Codificação, cria um sistema novo com poder total. E a revogação tem que ser sempre explícita. Com essa tabela aqui, os 4 conceitos centrais ficam blindados contra qualquer confusão que a banca tente criar. E para encerrar, uma reflexão muito poderosa do professor Marcelo Lessa. Como analista, o profissional é o guardião da forma que preserva a substância da justiça. É importante lembrar disso. O trabalho técnico legislativo não é só burocracia, é a arquitetura do nosso Estado de Direito. Dominar essa técnica é fundamental. Bons estudos!